coisas, Senhor. Amém. Fala conosco. Amém. Desperta o nosso espírito. Amém. Nos focar em Ti. Amém. Reagir ao Teu falar. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Total liberdade. Amém. Falar em cada coração. Amém. Sabemos esse lugar a Ti. Amém. Santifica esse lugar. Amém. Reina nesse lugar. Amém. Governa nesse lugar. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Uma noite de muita alegria. Todos nós fomos convidados para participar de uma festa do bolo, não é isso? Quem está com fome aqui? Né? Acho que não tem ninguém com fome não, né? Posso falar com tranquilidade? Irmãos, nós estamos muito contentes com essa oportunidade de ter reunidos tantos jovens irmãos que amam o Senhor e amam a palavra do Senhor. Reunidos juntos num lugar, não apenas para comer bolo e nós termos comunhão e conversarmos a respeito de tantas coisas, rever irmãos queridos. Eu não sei por que você veio aqui, né? Por que nós estamos aqui? Talvez o denominador comum, o primeiro denominador comum é nós viemos comer bolo. Talvez outros vieram para cá por outras razões, na expectativa de rever pessoas queridas. Outros vieram para cá na expectativa de conhecer esse belo salão da Igreja do Gama, ou qualquer outra razão pela qual você veio para cá. Nós não sabemos dizer aqui, nem podemos dizer qual foi a motivação, a intenção de cada um ao vir para cá nessa noite. Mas eu quero fazer uma pergunta: por que Deus nos trouxe aqui essa noite? Talvez nós viemos para cá com uma motivação pessoal, com um propósito bem definido. E nós que somos cristãos, cremos que Deus é soberano, Ele está no trono, controlando todas as coisas. E até mesmo a nossa vinda das nossas casas para cá também é resultado da soberania de Deus. Os irmãos creem nisso? Sim. Se nós cremos que Deus soberanamente nos trouxe para cá, certamente é porque Ele tem uma razão, Ele tem uma motivação. Deus tem uma intenção nessa noite para com cada um de nós. Amém. Todas as vezes que Deus reúne um grupo de pessoas, Ele faz isso com a intenção de falar com essas pessoas. Amém. E Deus nessa noite quer falar com todos nós. Amém. E todas as vezes que Deus fala também, o seu falar visa atender necessidades. Deus não fala apenas por falar, porque Ele gosta de falar. Deus fala, e o seu falar sempre visa atender necessidades. Desde que eu recebi o convite para poder estar aqui convosco nessa noite, com os irmãos, eu tenho considerado bastante a palavra do Senhor e o tema dessa comunhão: vem, Senhor Jesus. Vamos falar juntos? Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus significa o Senhor vir, por fim a todas as coisas que nós conhecemos e estabelecer o seu reino. Sabe, amados, Deus está preocupado conosco. Deus está preocupado com cada um de nós. Deus está preocupado comigo. Deus está preocupado com você também. Ele está preocupado porque muitos de nós, se não quase todos, não estão apercebidos das coisas que estão acontecendo nesse tempo.
Eu quero ler com vocês um texto que está em Isaías capítulo 42. O versículo 20. Quem tem Bíblia pode acompanhar, quem não tem, não se preocupe. Eu vou ler o versículo. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouve. Esse versículo, ele consta numa porção do livro de Isaías, onde o Senhor apresenta a preocupação dele para com o povo de Israel. Ele percebeu que, embora o povo tivesse olhos e ouvidos abertos, eles não estavam conseguindo perceber o que estava acontecendo ao redor deles. Da mesma maneira, Deus hoje está extremamente preocupado com todos nós, porque lamentavelmente muitos filhos de Deus, embora tenham olhos, tenham ouvidos, não estão conseguindo perceber aquilo que está acontecendo. Alguns não enxergam por causa da ignorância, porque realmente não sabem. Outros não conseguem perceber em função das muitas distrações. Nós vivemos num mundo cheio de distrações. Distrações essas que foram criadas por Satanás na intenção de roubar a nossa atenção daquilo que é mais importante. Existe algo que é mais importante. Deus está querendo comunicar para o seu povo que Ele está voltando. Amém. O fim não é mais algo que diz respeito ao futuro. Por longos anos, homens de Deus falaram, profetizaram acerca dos dias que nós estamos vivendo hoje. O fim já começou. Nós estamos vivendo dias finais. Embora talvez muitos, conforme eu acabei de dizer, não estejam apercebidos acerca disso, apercebidos ou não, todos estamos vivendo dias finais. Isso é um fato. O Senhor está querendo comunicar isso para nós nessa noite. O Senhor tem tentado comunicar isso para nós nos últimos anos, e poucos têm percebido essa mensagem do Senhor. E a preocupação dele em relação a nós que vivemos esses dias finais é que talvez muitos entre nós não estejamos preparados para o grande dia do Senhor. Eu não sei como você enxerga isso, como cada um aqui entende, concebe o dia do Senhor. Deus está preocupado, Ele está preocupado porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para o povo de Deus, há uma grande distância entre como nós deveríamos estar vivendo e como nós estamos vivendo a nossa vida. E isso traz preocupação para Deus. Amados irmãos, no momento em que nós estamos vivendo hoje, é necessário que todos nós tenhamos um discernimento acerca do momento, da época em que nós estamos vivendo. O que é discernir? Discernir é a capacidade de olhar para uma situação e tomar uma decisão. Você olha para você tem um quadro com várias opções
E o discernimento vai te ajudar a tomar a melhor escolha. Nós precisamos, o mais rápido possível, começar a discernir essa época. E eu gostaria de ler, junto com vocês, alguns versículos que são aqui expostos. Nós colocamos o primeiro versículo numa outra versão para poder deixar a coisa mais clara para nós, tá certo? Para poder facilitar o nosso entendimento e discernimento. Vamos ler juntos? Então, Jesus voltou para a multidão e disse: quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem, hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Olha que interessante. O Senhor fez uma excelente analogia para poder falar acerca da importância de interpretar o tempo. Quando nós olhamos para o céu e vemos um amontoado de nuvens se juntando umas com as outras, e aquelas nuvens vão ficando escuras e vão ficando espessas, qual é a leitura imediata que nós fazemos da situação? Vai chover. Vai chover, não é verdade? Versículo seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O Senhor falou acerca da importância de nós discernirmos a época, de entendermos essa época. E os discípulos, noutro momento, se aproximaram do Senhor e perguntaram para ele: mas Senhor, como nós vamos discernir a época? Será que existe algo que nós podemos olhar e esse algo vai nos ajudar a ter uma compreensão acerca do tempo que o Senhor está se referindo? E ele disse que haveriam sinais. Hoje nós precisamos estar atento aos sinais. Embora a Bíblia não diga com precisão o dia e a hora em que o Senhor virá, ela fala de muitos sinais que antecederão esse grande evento. E nós, se quisermos entender a época, precisamos considerar os sinais. Versículo seguinte: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Irmãos, quem não consegue discernir a época, corre um sério risco de ser pego despreparado. Hoje nós vivemos num tempo em que as donas de casa, é difícil numa casa não haver uma máquina de lavar roupa, não é verdade? Quem que tem máquina de lavar roupa em casa? Né? Glória a Deus, o irmão falou ali, é verdade. No passado não existia essa coisa de máquina de lavar roupa. O máximo que tinha nas casas era o famoso tanquinho. Não é verdade, irmãs? As irmãs mais antigas podem confirmar isso que eu estou dizendo. E as mães pegavam a roupa, lavavam, colocavam dentro do tanquinho, ele batia a roupa, né? O tanquinho está batendo a roupa. Que termo esquisito, né? Mas é batendo mesmo. Estava ali, lavava a roupa, só que o tanquinho não centrifugava. Você tinha que pegar aquela roupa cheia de sabão, colocar no tanque, enxaguar e depois torcer e colocar no varal. Toda boa casa, toda casa que se preze, naquele tempo tinha vários varais, né? Assim, estendidos de ponta a ponta, de um muro ao outro.
E as mães então colocavam as roupas. Toda mãe é uma ótima intérprete do tempo. Ela olhava pela janela, eu lembro da minha mãe, ela olhava pela janela, quando ela via aquelas nuvens se formando, ela já dizia: menino, vai pegar a roupa do varal. E eu corria lá e ia pegando as roupas e colocando em cima do ombro e levando para dentro de casa. Às vezes as roupas ficavam ali 1 dia, 2 dias, esperando secar. Não é assim, irmãs? Então as mães eram muito precisas e sabiam fazer uma leitura do tempo. Irmão, nós temos que ter tal precisão. Do contrário, nós poderemos ser pegos desprevenidos e a nossa roupa vai molhar. Vai molhar. Esse último versículo aqui fala dos filhos de Issacar e diz que eles conheciam a época, e por conhecer a época eles sabiam exatamente o que deviam fazer. Hoje muitos cristãos, muitos filhos de Deus não sabem discernir a época, não sabem discernir esse tempo, e exatamente por essa razão não sabem o que fazer. Vivem empurrados pelos seus instintos, naquilo que acreditam ser mais correto, mas sem saber ao certo o que deve ser feito. Nós estamos vivendo tempos finais, sim ou não? Sim. Existem sinais que apontam para isso, sim ou não? Sim. O que nós precisamos agora? Saber o que fazer. Sim. Tem que saber o que fazer. Quem não sabe o que fazer é porque não discerniu o tempo, não acompanha, não conhece os sinais. Tá certo? Então, para poder ajudar todos os presentes, talvez alguns conheçam, outros não, nós queremos falar aqui agora de alguns sinais, né? Sinais que antecederão a volta do Senhor. O capítulo 24 do livro de Mateus, o capítulo 21 do livro de Lucas e o capítulo 13 de Marcos são porções que apresentam para nós vários sinais que iriam anteceder a volta do Senhor. Há outros sinais que podem ser vistos também na primeira e também na segunda carta de Paulo a Timóteo. Há sinais na segunda carta de Tessalonicenses e há sinais no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Eu quero elencar aqui alguns desses sinais. Guerras e rumores de guerras, terremotos, epidemias, fome, multiplicação do saber. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém precisa da Bíblia para entender que essas coisas estão acontecendo no nosso tempo? Você precisa da Bíblia para ter certeza de que isso está acontecendo, sim ou não? Não. Qualquer pessoa que ligue a televisão e assista 30 minutos de um jornal vai ver todas essas coisas aqui. Eu pergunto, existem guerras ocorrendo hoje no mundo, sim ou não? Sim. Ao longo da história, desde quando o Senhor falou acerca desse tempo, ocorreram guerras, sim ou não? Sim. Centenas de guerras. Milhares de pessoas foram mortas. Terremotos. Alguém aqui já ouviu falar em terremoto ou isso é uma novidade? Sempre houve. E nos últimos anos, a coisa tem acontecido numa intensidade muito maior. Epidemias. Não tem epidemia no nosso tempo, né? Ninguém aqui nunca ouviu falar em Zika vírus, não, né? Não? Zika vírus. Câncer. Alguém aqui já ouviu falar em câncer? Já? Esse assunto não é desconhecido para ninguém aqui, não, né? Câncer, AIDS, tantas outras epidemias que assolam o mundo. Como? Ebola, tantas outras que já ocorreram no passado e outras presentes. Fome. 1/3 da população mundial morre de fome. Sofre de desnutrição aguda. Sabe o que é 1/3 da população mundial?
muita gente. É muita gente. Perseguição religiosa. Toda vez você olha, muitas guerras que hoje ocorrem no mundo são resultado de divergências religiosas em vários países, sobretudo na África, no Oriente Médio. Tudo isso são sinais visíveis, são sinais que estão ocorrendo mundo afora e que ninguém tem dificuldade de enxergar. Só que, embora todos vejam esses sinais acontecendo e se cumprindo nos nossos dias, a dificuldade que as pessoas têm é de relacionar todos eles com a volta do Senhor. E é exatamente isso que a Bíblia nos ajuda. Nós precisamos relacionar todas essas coisas com a volta do Senhor. Todos esses sinais, na verdade, são para que nós nos lembremos que o Senhor vai voltar. Amém. E que nós precisamos nos preparar para esse grande dia. Amém. Multiplicação do saber. Daniel, quando falou dos sinais que antecederiam o fim, ele disse em Daniel capítulo 11 que haveria uma multiplicação do saber. Nós vivemos hoje numa era onde há um tráfego de informações e conhecimento o tempo todo. Ninguém precisa ir na faculdade para poder descobrir alguma coisa. Basta você clicar no famoso Google, YouTube. Você tem tudo ali, não é verdade? O que é isso? Multiplicação do saber. Sinais que antecederão a volta do Senhor, sinais visíveis. Porém, a Bíblia fala de outro tipo de sinal. São sinais invisíveis. E é exatamente esses sinais que nós temos mais dificuldade de enxergar, porque eles são invisíveis. Porém, são os mais devastadores. Os sinais invisíveis que a Bíblia apresenta, que antecederão a volta do Senhor, são sinais que ocorrem no meio do povo de Deus. Os sinais visíveis que nós vimos há pouco estão ocorrendo em várias partes do mundo e afligindo toda sorte de pessoa, quer cristãos, judeus, não importa, incrédulos, todas as pessoas estão sofrendo com esses sinais visíveis que nós vimos há pouco. São o princípio das dores. Mas os sinais invisíveis que a Bíblia apresenta são sinais que nos afetam. São sinais que operam no meio do povo de Deus. Esses sinais invisíveis são as forças operantes de Satanás no fim dos tempos. O fim significa para o Senhor Jesus o início do seu reinado, o estabelecimento do reino celestial de Cristo. Amém. Aquilo que nós mais almejamos. Nós cantamos há pouco: contigo, reis, é nosso anelo. Amém. Essa é a razão de nós sermos cristãos e perseverarmos na vida da igreja. Amém. Nós temos a esperança de um dia reinar com o Senhor. Amém. Mas para Satanás, o fim significa o início do seu flagelo, o início do término das suas ações malignas. Quando o Senhor vier, Satanás não terá mais vez. Amém. E enquanto o Senhor não vem, ele opera com as suas forças malignas, na expectativa de atingir o maior número de filhos de Deus. Ele sabe que com Deus ele não pode.
A Bíblia já registrou o final da sua história. Ele será aprisionado e depois lançado no lago de fogo. Louvado seja o Senhor. Por saber isso, ele vai tentar e tem tentado de diversas formas não atingir Deus, porque ele não pode, ele não consegue. Satanás não é um semideus. Satanás é um anjo caído, limitado. Ele não pode com Deus. E a maneira que ele encontrou de atingir Deus é atingindo os seus filhos. Você quer atingir um pai? Mexa com os filhos dele. Você quer ver um pai sofrer? Deixa ele olhar para o filho dele numa cama de hospital. Eu tenho 2 filhas. Quando uma das minhas filhas ficou internada por conta de um quadro de pneumonia, eu chorava copiosamente todos os dias. A minha esposa ficou no hospital com ela. Eu não tinha como dormir lá, era apenas uma pessoa. E eu me lembro que quando eu voltava para casa, eu entrava no quarto das minhas filhas e ficava olhando para a cama delas e eu chorava: Senhor, traz de volta a minha filha. Senhor, traz de volta a alegria para essa casa. Aquilo me atingia. Assim como todos os pais sofrem quando veem seus filhos sofrendo, quando veem seus filhos andando por caminhos que não deveriam andar, os pais sofrem. E Deus sofre quando Ele vê os seus filhos à mercê das forças de Satanás nos fins dos tempos.